E que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre a nossa vida, meu querido e minha querida. Hoje nós vamos ver Ezequiel no capítulo 33. Vamos iniciar no versículo 30, onde a palavra de Deus diz: Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. E fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos e ouvir qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Meu querido, minha querida, o povo hoje ele está vivendo numa religiosidade. Cada um vivendo a sua religião, a sua doutrina humana. Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo não é doutrina humana. Jesus Cristo não é uma igreja com um título A, B ou C. O Senhor Jesus, ele é a própria vida. Ele é o próprio testemunho de Deus nessa terra, para que o homem venha se converter. Mas vivem um falando com o outro, testando a Deus, provando a Deus, onde a palavra de Deus diz, a única que a gente vê na Escritura, que é lá em Malaquias 3, onde Deus manda prová-lo. Então, meu querido, minha querida, veja bem, quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. As pessoas estão muito preocupadas, não para seguir as determinações de Deus, mas elas estão querendo os benefícios, estão querendo saber o que está acontecendo. Sentam no meio do povo, mas nada muda, porque senta com o coração fechado. Vai por curiosidade. O que é ser um cristão? O que é ser um evangélico? Muitos vão até para apontar o dedo e acusar. E vivemos um tempo assim. Veja que estamos falando de uma escritura de milhares de anos, onde o povo procedia dessa forma. E o que mudou? A sua vida mudou alguma coisa do que acontecia, do que as Escrituras nos relatam do povo do passado? Será que você hoje pode dizer verdadeiramente que você está agradando a Deus, que você está vivendo as Escrituras, que você vai para a igreja não por obrigação, você não vai para a igreja por costume, por tradição familiar, mas será que você tem o entendimento da palavra de Deus, que te leva à presença do Altíssimo? Isso não é acusação, meu querido, minha querida, isso é uma chamada à reflexão. Isso é uma chamada a despertar. Nós temos que despertar. Temos que despertar porque os dias estão findando. O tempo da vinda de Jesus cada dia mais perto. E nós estamos vendo multidões seguindo a homem, exaltando o nome de homem. Mas onde a palavra de Deus diz que Ele não dá a honra dele e a glória dele para ninguém. Meu querido, minha querida, que você possa buscar, se você quer ter uma comunhão com Deus, que você quer verdadeiramente entender o que é ser um cristão, um evangélico, que você possa
Buscar isso dentro das Escrituras Sagradas. O Espírito Santo de Deus, ele se revela àquele que tem um coração sincero, aquele que verdadeiramente quer a Deus. Não seja um curioso, uma curiosa do que vai acontecer, do que Deus vai falar, mas seja uma pessoa atenta e interessada, compromissada naquilo que ele vai falar para colocar em prática. Não dá mais para viver da forma que está. Entram na igreja, saem da igreja e nada muda. Não há conversão, não há arrependimento. Estamos vendo um povo roubado. Estamos vendo pessoas que verdadeiramente estão vivendo sobre essa terra sem nenhuma direção de Deus. Não porque Deus não esteja falando, mas porque os interesses dos seus corações não são de acordo com aquilo que a Escritura nos revela. A palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Está faltando a fé no coração do homem. Está faltando um entendimento dentro do coração. E ele diz, e eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Amam mais as coisas desse mundo do que a obra de Deus, do que aquilo que Deus ensina, do que aquilo que Deus manda. Então, meu querido, minha querida, é tempo de cada um de nós nos avaliarmos. O quanto nós estamos adorando a Deus. O quanto nós estamos santificando a nossa vida. Ou se nós estamos nos enganando e tentando enganar ao nosso próximo, dizendo que somos cristãos evangélicos, sem ser. Deus tem falado e as coisas há de acontecer. Há de chegar o dia onde vamos nos apresentar diante do Altíssimo e falar com Ele diretamente e responder pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas omissões, por cada decisão que tomamos sobre essa terra. Mas o povo não está preocupado com isso, porque falta entendimento. Um povo cego, que se mistura ao povo de Deus, senta para comer o alimento espiritual, mas não recebe aquilo que Deus dá. Não para verdadeiramente olhar para trás e ver a vida que levou. Não para pensar num futuro. Você já parou para pensar para onde você vai depois da morte? Você já parou para pensar o que vai ser de você? Você já consultou as Escrituras Sagradas de como é após a morte nessa terra, com essa passagem que nós temos por essa terra? Você já consultou para saber para onde você vai, como que vai ser? A morte muitas das vezes traz medo para as pessoas porque elas desconhecem. Ela desconhece o que está por vir. Mas a Escritura Sagrada, ela nos revela tudo. É questão de fé. É questão de acreditar. Talvez se as pessoas estivessem verdadeiramente acreditando naquilo que Deus fala através da Bíblia, de cada livro da Bíblia, elas não se portavam do jeito que estão se portando. Elas não estariam no meio da iniquidade, do pecado, da avareza, amando mais as coisas desse mundo, as riquezas desse mundo, do que a Deus, do que os ordenamentos de Deus. Meu querido, minha querida, já chegou a hora de nós despertarmos. Quantas pessoas têm morrido
têm partido dessa terra sem salvação. E não porque o Deus Todo-Poderoso quisesse que eles partissem assim. Porque o Senhor não quer que o ímpio morra e perca a sua salvação, mas pelo contrário. Ele tem ensinado o caminho para que todos, sem exceção, se arrependam e se dobrem diante dos ensinamentos e ordens que ele tem dado. Mas quantas pessoas, quantas tragédias estamos vendo pessoas viverem? Quantas famílias destruídas? Quantas decisões erradas que causam dores, que causam danos? Simplesmente porque não querem se dobrar diante dos ensinamentos do Senhor. Muitos deles entram no meio do povo por curiosidade para ver como é. Saem dali, vão arriar despacho, vão se dobrar diante da imagem de idolatria que guardam em suas casas ou em templos feitos por mão de homem, onde Deus não habita. Meu querido, minha querida, a palavra do Senhor nos diz que o seu Espírito Santo convence o nosso coração da salvação, de que o nosso nome está no livro da vida. Qual é a tua situação hoje? Qual é a tua situação, meu querido, minha querida? Ainda dá tempo. Ainda tem tempo para você. Mas não deixe chegar o dia de amanhã. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você parar e refletir o que você está fazendo da sua vida. Hoje é o dia de você parar e olhar para trás e ver tantos os erros que você cometeu. Mas saiba, o Altíssimo não está vindo a você para apontar o dedo e te acusar, mas está vindo a você para dizer: arrependa-se, converta-se. Abra o teu coração. Ele está dizendo que ele vai entrar e ele vai te transformar. Não arrume desculpa. Não arrume desculpa para não se dobrar verdadeiramente. Não arrume desculpa para não deixar as riquezas desse mundo no qual você tem se agradado. Meu querido, minha querida, temos que ser uma geração de adoradores, de pessoas que se conservam para Deus, de pessoas que quando vem o pecado, elas fogem, elas não aceitam, elas não fazem acordo com o diabo. Meu querido, minha querida, ele não vem com um tridente na mão e com chifre. Ele vem tentando agradar, ele vem tentando enganar, ele vem fazendo ofertas que afasta a pessoa da presença de Deus, que afasta a pessoa da vida eterna e leva para a morte. Mas por não ter entendimento, por muitos deles não ter o Espírito Santo de Deus, eles não conseguem discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Eles não conseguem entender que quando aceitam determinada coisa desse mundo, eles estão assinando a sua sentença de morte. Se uma pessoa casada soubesse que quando ela quebra a aliança que ela fez diante de Deus com o seu cônjuge, ela se une a uma outra terceira pessoa numa relação extraconjugal, se ela tivesse essa convicção no coração e o entendimento de que ela vai perecer eternamente, sofrimento, eu creio, meu querido, minha querida, que haveriam sim pessoas que mesmo assim se colocariam nesse caminho, mas muitas que hoje estão não entraria por esse trajeto de morte. O que está faltando ao povo de Deus é verdadeiramente aceitar aquilo que Deus falou, é reconhecer que Deus fala vai se cumprir, porque Ele nos mostra as promessas, as bênçãos que virão sobre as nossas vidas, mas também o salário do pecado. Ele mostra que o salário do pecado é a morte eterna, é a separação eterna de Deus e o sofrimento eterno.
As pessoas às vezes estão sofrendo sobre essa terra, passando por dificuldades e acham que isso é tudo. Meu querido, minha querida, muitas das coisas que se levantam é porque você é fiel a Deus. Muitos dos problemas que se levantam, que você não consegue vencer, é porque está te faltando entendimento, mas Deus não quer que você padeça, que você sofra. Mas tem pessoas que não. Elas fazem aliança com o maligno e elas seguem em frente. O maligno está roubando, está matando, está destruindo, e elas não estão nem aí. Multidões se dobrando diante de mar de idolatria. Multidões se dobrando diante dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, se dobrando diante dos santos. Onde que Deus se instruiu dessa forma? Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, a palavra de Deus. Nós temos que despertar o nosso povo de que haverá uma consequência gravíssima para aqueles que insistem em transgredir as ordens e os ensinamentos de Deus. Então, meu querido, minha querida, hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia de parar de murmurar, de parar de reclamar, de dizer que tudo dá errado, de dizer que você não vai mais à igreja porque você viu alguém fazer algo que te desagradou, uma pregação que te desagradou. Não, para com isso, deixa de meninice. O diabo está te enganando, está ceifando a sua vida. Hoje é o tempo de despertarmos e aprendermos de Deus espiritualmente. Aprendermos a ser uma pessoa espiritual. Clama ao Senhor que Ele vai vir te ensinar. Clama ao Senhor que Ele vai vir dirigir as suas decisões. Ele vai te ensinar o que é útil para a sua vida. Meu querido, minha querida, quer ser filho de Deus, quer ser filha de Deus, seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não há outro caminho. Fora disso é engano. E Deus tem falado, Deus tem mostrado, para que ninguém fique de fora, para que ninguém venha perecer. Mas muitos estão sendo conduzidos como ovelhas para o matadouro. Estão dentro da igreja, mas o alimento que lhes é pregado, que lhes é ofertado, tem sido um alimento que tem sido amargo na boca do povo. O povo tem sentido um alimento amargo. E por que amargo? Porque o mundo os tem enganado. O diabo tem usado circunstâncias, situações para enganar mesmo aquele que está dentro da igreja. Meu querido, minha querida, não basta você pegar a sua Bíblia, ir para dentro de uma igreja, sentar, ficar ali um período e sair dali. Tem que haver mudança, tem que haver arrependimento, tem que haver conversão. Se isso não está acontecendo na sua vida, alguma coisa tem que mudar. Deus está te chamando para uma mudança, para um renovo, para te ensinar verdadeiramente a você ser um cristão, um evangélico. Ser evangélico, meu querido, minha querida, é muito mais do que conhecer um pouco da Bíblia. Ser evangélico é levar o amor de Deus sobre essa terra, é se preocupar com o teu próximo, é se preocupar com você mesmo, porque se você não se ama, como você vai amar o teu próximo, como você vai amar a Deus? Ser evangélico é questão de obediência, é questão de você ler na Escritura que você tem que perdoar e você não fechar o coração, você verdadeiramente perdoar. Ser evangélico é você ir pedir perdão quando você errou. Ser evangélico é você amar aquela pessoa que está combatendo contra você, que está se levantando contra você, porque você sabe que não é aquela vida, mas é um espírito do diabo que está usando aquela pessoa contra você. Ser evangélico é você ter compaixão daquelas pessoas que estão andando errado, que você está vendo que elas estão perdidas, estão condenadas, que se partirem dessa terra desse jeito vão para o inferno, e você interceder por ela lá no mundo espiritual.
Ser evangélico é você apresentar as decisões da sua vida diante de Deus e seguir aquilo que lhe é orientado. Ser evangélico, meu querido, minha querida, é saber que nós somos corpo de Cristo. É saber que verdadeiramente o Senhor morreu por nós e se entregou para que nós hoje fôssemos o representante dele aqui nessa terra. Então que os nossos testemunhos façam a diferença. Que os nossos testemunhos mostrem quem somos nós. E nós devemos ser, sim, aquelas pessoas que resplandecem a luz de Cristo, que resplandece a luz de Deus nessa terra. E quando olharem para nós, vejam em nós uma vida santa, uma vida separada para Deus. Que não haja contaminação, que não haja sujeira. Que nas palavras da nossa boca sejam palavras de fé, palavras que edifiquem, não palavras que destruam uma vida. Então, meu querido, minha querida, Deus está te chamando para um despertar. Deus está te chamando para dizer para você que você é importante, mas que no caminho que você está andando vai te levar a perecer. Ele diz: e eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem sem voz, tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em obra. São aquelas pessoas que fazem a diferença. Existem aqueles que verdadeiramente entraram pela porta estreita e aqueles que ainda passam a cada dia pelo caminho largo e a porta larga. Quem você é? Deus está te chamando para uma reflexão e para você ver se vale a pena, porque você vai dar conta da sua vida e não falta muito tempo. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, que a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre esse povo, Pai, que esse meu irmão, essa minha irmã, que eu chamo de filhos espirituais, para que eles sejam transformados, para que eles sejam libertos, para que os olhos espirituais deles venham se abrir. Eu venho requerer cada uma dessas vidas, meu Pai. Muitas estão indo dentro da igreja, mas estão cegas, sendo conduzidas para a morte. Pai, em nome de Jesus, eu te suplico. Abre os olhos do entendimento desse povo, Senhor. Quebra, meu Deus, as ações espirituais que estão mantendo multidões em cativeiro de morte, multidões na idolatria, nações inteiras se dobrando para o maligno, e muitas delas nem têm conta disso, porque não te conhecem. Barreiras espirituais se levantaram sobre nações inteiras, para que não ouvissem a tua palavra, para que não te conhecessem. Aquelas que estão dentro da sua igreja, dentro da sua casa, que ouve, que recebe o alimento, mas é como aquela pessoa que não guarda nada no estômago, que ela se alimenta e vai tudo para fora. Espiritualmente está assim. A pessoa se alimenta, o alimento vai, mas o alimento não chega no coração. O alimento não edifica essa pessoa, não faz que ela desperte, não a leva ao arrependimento, não a leva a uma conversão. Porque vão à igreja como religiosos, vão à igreja para ver como é, vão à igreja para cumprir obrigação, vão à igreja com o coração fechado, mantendo dentro de si a tradição familiar. Meu Deus, desperta nosso povo. Arranca as escamas dos olhos do nosso povo, Senhor. Perdoa seus erros, as suas falhas. Eu venho requerer a vida desse povo, Pai, que estão nos meus cadernos de orações. A vida desse povo, meu Deus, que tem me acompanhado nas redes sociais. Esse povo faz parte da minha parentela, da minha família, da minha casa. Eu te suplico, meu Deus, por cada uma delas, para que haja uma mudança, haja um arrependimento, para que isso não se dobre mais diante dessas obras desse mundo, para que não aceite mais
o alimento que o Satanás está colocando em suas frentes. Pai, para que o nosso povo tenha entendimento do que é ter uma vida espiritual. Socorre o nosso povo, Senhor. Não deixa o nosso povo perecer. Socorre, meu Pai, em nome de Jesus eu te suplico. O sacrifício da cruz do Calvário não foi em vão. Não permita, meu Deus, que o diabo venha se alegrar de roubar tantas vidas, tantos jovens que estão se dobrando diante de mais idolatria, que estão seguindo religiões, doutrina humana, porque assim foram ensinados por seus pais e assim hoje são ensinados. Meu Deus, liberta nosso povo. Graças eu te rendo pela vida de cada um deles. Arranca, meu Deus, as escamas dos olhos dessa nação, meu Pai. Faz cair por terra o demônio que está usando essa autoridade, esse governante. Meu Deus, em nome de Jesus, eu venho requerer cada uma dessas vidas que eu chamo de filhos espirituais. E pelo poder que é no nome de Jesus, eu repreendo toda obra maligna, todo demônio que se levantou para prender num cativeiro de morte essa família, esse povo. E eu digo, o diabo vai pegando tudo que é teu, vai batendo em retirada, vai saindo agora todo espírito das trevas, todo principado, toda potestade, hoste espiritual da maldade que se levantou para prender esse marido, que se levantou para prender essa esposa, que se levantou para prender esse filho, que se levantou dentro desse quintal para trazer destruição, briga e contenda, que se levantou para trazer com ganância, para destruir essa família, para separar, para dividir a família. Demônio, eu te amarro, eu paraliso as tuas obras, eu quebro as tuas forças, eu digo, sai. Sai devorador, cortador, migrador, espírito da miséria, destruidor. Todas as obras das trevas que se levantou para prender essa nação na idolatria, na feitiçaria, na bruxaria, na macumbaria, vai saindo agora, vai saindo da mente, vai saindo do coração, vai saindo dos olhos dessa pessoa. Eu te amarro agora, eu paraliso as tuas obras, digo, sai. Cai por terra todo espírito de doença, todo espírito da enfermidade, da dor, demônio que está prendendo essa pessoa sobre essa cama. Eu paraliso agora as tuas obras, eu quebro essas forças, haja saúde sobre essa vida. Pelas feridas de Jesus ela foi sarada, vai soltando ela agora, vai saindo do alto da cabeça, planta dos pés. Você que está agindo no estômago dessa pessoa, eu quebro agora as tuas forças, digo, sai, sai bactéria, sai agora em nome de Jesus, vai secando tudo agora do alto da cabeça, planta dos pés. Toda bactéria, toda doença, toda peste, toda enfermidade, eu paraliso as tuas obras, demônio. Eu digo, sai dessa vida, sai dessa pessoa agora. Vai saindo tristeza, vai saindo angústia, vai saindo sequidão, todas as obras das trevas que levantou essa pessoa com depressão. Eu quebro agora as suas forças, eu paraliso as tuas obras, digo, sai maldição, sai obra mandada, sai trabalho feito. Eu quebro todas as suas forças, digo, sai, demônio que entrou através de um alimento consagrado. Eu amarro agora, eu te determino, solta todo o presente que você recebeu. Vai soltando tudo agora, a ordem foi dada e você não vai ficar de pé. Todo o mal, todas as obras das trevas que se levantou para destruir essa família, demônio que entrou com essa terceira pessoa nesse casamento, eu te amarro, eu paraliso as tuas obras, eu quebro as tuas forças, eu digo, sai. Toda maldição sai, todo espírito das trevas vai soltando tudo agora, tudo aquilo que pertence a Deus, vai soltando essa casa, essa família, vai soltando essa criança, vai soltando esse jovem, esse adolescente, vai caindo por terra todo espírito da criminalidade, todo espírito do vício das drogas, todo espírito da homossexualidade, do lesbianismo. Eu paraliso as tuas obras na vida desse jovem, dessa criança, desse homem, dessa mulher. Eu quebro todas as tuas forças, demônio, eu te digo, sai deles. Vai batendo em retirada, vai saindo agora todo o mal. Em nome de Jesus, eu determino, pega tudo que é teu, diabo, em nome de Jesus, e sai para nunca mais voltar. Meu Deus, graças eu te rendo e consagro a vida de cada uma dessas pessoas, o que eu chamo de filhos espirituais. Eu as cerco com o teu poder, de Zacarias 2,5, que diz que tu és um muro de fogo ao nosso redor e que a glória do Senhor está no nosso meio. Dêem poder de Deus sobre nossas vidas. Graças eu te rendo e desde já te agradeço pela libertação e pela salvação de cada uma dessas vidas, no qual eu chamo de filhos espirituais. Em nome de Jesus, Senhor. E amém, graças a Deus.
Eu sou o mensageiro da Palavra de Deus, Gutenberg. Eu te abençoo pelo poder que é no nome de Jesus. Você poderá receber essa mensagem através do WhatsApp, código internacional 55 DDD 21, telefone 9869-38898, ou pelo canal do YouTube, PR Gutenberg, canal de oração. Deus te abençoe, fique na paz e amém, graças a Deus.